Olá pessoal, muito bem-vindos ao Seu Bolso. Meu nome é Luciano Simões. Estamos aqui diretamente dos Estúdios One falando para você e também para quem estiver aí no nosso canal do YouTube e na Rede Total aqui no canal 19 da Vivo. Muito bem, hoje vamos falar do que aconteceu na economia dessa última semana. Uma série de novidades, vocês viram aí. Vamos falar um pouquinho de presidentes americanos, vamos falar de Lula, vamos falar de dólar e uma novidade fresquinha para vocês. As questões da reforma tributária que vem cheio de coisas aí também, mas já sabe. Vamos explicar detalhadamente, de uma forma que todos vocês entendam, e a economia não é nada difícil ter um impacto no seu bolso. Bom, vamos começar falando do dólar. Semana passada eu comentei com vocês que o dólar já estava atingindo ali uma região dos 5,60, né? 5,56, 5,58. Foi ali um momento de ápice, já conversamos sobre isso, expliquei para vocês todas as nuances ali do dólar, as questões fiscais do Brasil, as questões que estão no momento. E se você perdeu, dá uma olhadinha lá no nosso YouTube do Estúdio One. Bom, e aí o que aconteceu? Como e por que o dólar chegou até um patamar aí de 5,45, já mais leve essa semana? Essa diferença de 10, 12 centavos, que foi uma flutuação para baixo, trouxe devido ao quê? Ao momento de estabilização das falas do nosso presidente Lula. O Lula se posicionou ao mercado da seguinte forma: olha, o pessoal acha que eu não vou olhar para a questão fiscal, né? Vou ver que eu estou aqui gastando muito, mas calma que eu vou ficar de olho nisso. E o mercado, então, ufa, né? Deu aquela tranquilizada e falou, bom, se o Lula de fato está preocupado com as dívidas do governo, então o mercado, né, dá uma tranquilizada. E a Bolsa refletiu uma pequena melhora também, né, que estava vindo um período de queda e ela voltou a subir. Para quem tem investimentos em Bolsa, percebeu uma leve recuperação. E por também, né, consequência, o dólar que veio daquele 5,60 que estava lá, né, já preocupante, para atuais aí, onde que estou gravando com vocês, atuais 5,45, que já é uma região mais tranquila. Ainda cara, mas felizmente, né, é o momento. E eu já tinha dado essa linha para vocês. Essa região dos 5,40, 5,50 vai nortear um bom período aí, infelizmente. Bom, notícia 2. Vamos falar um pouquinho agora das questões de como foi na semana a relação entre Biden e Trump. Bom, o presidente Biden dos Estados Unidos está com uma situação bem difícil. O Biden, ele tem infelizmente, uma questão de idade, talvez uma questão ali, né, não está comprovada, mas talvez uma questão ali da sua linha de pensamento. Bom, enfim, tem uma série de questões que estão sendo colocadas e ele, a cada entrevista, a cada momento que ele se demonstra diretamente ali para as câmeras, dá os seus rateios. A última foi realmente bem, né, complicada. Não sei se todos acompanharam, mas o Biden, durante uma apresentação à ONU ali, que ele estava, né, falando sobre as Nações Unidas, a ONU não, a OTAN, né, onde ele estava falando aí sobre as questões da guerra e tudo mais, veio então o presidente Zelensky a participar do evento. E vocês, não sei se perceberam, né, ou se chegaram a ver, infelizmente, o Biden, na hora que foi chamar o presidente Zelensky, chamou-o apenas de Putin, ou seja, o seu maior rival nesse momento. Então, as questões ali de, será que o Biden realmente está em sã consciência? Então, a questão econômica, onde reflete tudo isso? Se o presidente da maior potência, entre as maiores potências do mundo, né, não está num quadro senil muito coerente, né, chamando uma pessoa por outro nome extremamente, né, divergente, como será então a condução econômica do país desse presidente? Então, quando a gente fala, até tenta brincar aqui de que o Biden tem ali a sua questão de idade, né, e não está indo muito bem, ele então reflete ao mercado americano e também para nós aqui fora, né, os grandes investidores observam que realmente a conduta do Biden em manter essa linha, né, de homem bravo, realmente, né, coerente, assertivo na questão econômica e principalmente conduzindo uma das maiores nações, né, pode estar em risco devido à sua condição atual.
Os laudos e todas as questões de saúde, nada oficiais até o momento, né? Mas pelas câmeras a gente observa que o Biden não está indo muito bem. Bom, com isso, o Trump começa a ressurgir entre os mais queridinhos. A votação, que ainda não vai acontecer neste momento, mas as intenções de voto, né, sobre o Trump começam novamente a levantar possibilidades de um retorno. E agora, vamos imaginar como isso pode impactar o seu bolso. Quando nós olharmos, né, o conceito histórico, o Trump, quando presidente, durante também, ao mesmo período em que Bolsonaro, né, duas leituras de direita, olhando sobre o viés político, duas leituras de direita conduziram as economias dos dois países. Tivemos, sim, bons momentos econômicos com essa condução. Há, logicamente, vieses que não foram ali agradáveis, como, por exemplo, aquela história do muro, né, com o México e tudo mais. Enfim, ninguém é perfeito. Porém, uma ressalva. O Trump, ao retornar e, de repente, ter novamente a sua possibilidade de presidência sobre os Estados Unidos, será que terá realmente uma boa ligação com o nosso atual presidente Lula? Bom, isso é pauta para próximos programas aí do seu bolso, que a gente vai manter você sempre antenado sobre essas questões. Bom, e a última questão que eu queria levantar com vocês aqui. Vocês já perceberam que essa semana as pautas sobre impostos ficaram realmente bem, né, salientes ali. E nessa última quarta-feira dessa semana, a Câmara do governo lá de Brasília observou e foi ali analisando e tateando e parece que fechou um texto que vai ser agora encaminhado para o Senado para a votação final sobre a parte dos impostos. Eu até fiz uma colinha aqui porque foi bem interessante algumas das pautas que eu quero deixar com vocês, que a nova conduta de impostos foi ali colocada uma série de itens que podem realmente impactar o seu bolso. Mas já vou dar um spoiler. Eu sei que tem muita gente me perguntando, me chamando nas redes sociais. Inclusive, falando nisso, você já me segue nas redes sociais? Procura aí, @prof.lucianosimões. Fala comigo, mande a sua dúvida e às vezes alguma questão de pauta que a gente pode colocar aqui para melhor atender vocês. Bom, vamos lá. Sobre a questão dos impostos, o texto base, a princípio aprovado pelo governo, foi encaminhado para o Senado e a discussão e aprovação e, de fato, o que vai ser realizado não é para agora. Eu sei, tem boas notícias vindo aqui desse texto, já vou passar para vocês, porém, o que acontece? Todo esse trâmite, estamos aí em 2024, mas todo esse trâmite pode, infelizmente, chegar a mais de 2030. Sim, somente depois dos anos de 2030 que pode se dar toda a execução desse plano. Ou seja, até lá muita coisa pode ser alterada. Mas o governo, né, que já nessa última quarta-feira apresentou o texto com várias alterações, e eu destaquei aqui 6 alterações que, de repente, pode ser interessante aí para todos nós. Primeira delas, olha só, pessoal. Cesta básica. Os alimentos da cesta básica terão imposto zero. Sim, a primeira proposta, tá, está ali entre imposto zero ou até uma pequena margem de impostos. Mas a Câmara, né, entende que o imposto zero sobre os produtos da cesta básica, lembrando, né, arroz, feijão, óleo, café, olha o cafezinho aí que todo mundo gosta. Também as carnes estão, né, dentro desse novo movimento ali, né, de imposto zero. O alimento ficando mais barato realmente dá uma condição, né, a todos nós brasileiros de que a possibilidade, né, das questões de saúde, uma boa alimentação, reflete numa série de coisas e dá, né, possibilidade a todas aquelas pessoas carentes também de ter esse acesso. Então, o alimento mais barato é uma pauta importante que o governo, por favor, chegando no Senado, mantenha essa conduta. Item 2, olha só, o famoso cashback. Bom, como que isso vai funcionar? Primeiramente, vamos, né, identificar o que é o cashback de impostos. Existe uma conduta econômica, tá? Lá nos livros de economia, como bom economista, assim, eu gosto de dar uma estudada, né? E fui lá atrás identificar. Essa leitura de cashback é uma devolutiva dos impostos que as pessoas pagam para determinados serviços. Então, o governo pegou essa ideia
e identificou que como que ele pode ajudar as pessoas, não todos os brasileiros, tá? Primeira regra, somente as famílias que estão dentro do programa do Bolsa Família. Ou seja, o cartão cidadão, aquelas famílias que estão cadastradas nas prefeituras. E aí uma dica, atenção prefeituras, façam o trabalho de vocês aí, tá bom? Não vai deixar quem não é realmente necessário estar naquela lista, infelizmente, contar com esse benefício, tá bom? Então é importante que as prefeituras façam esse trabalho, façam ali a classificação das famílias que necessitam disso e voltem, né, uns olhos aí realmente para o social. E o programa realmente vem com uma novidade. Imagine você que já é, né, dessa lista de inscritos do Bolsa Família, está infelizmente numa condição social, né, de necessidade, você paga ali os seus impostos de água, luz, né, ou alguma outra necessidade, e aí você então tem uma devolutiva em outros bens, tá? Então o programa do governo procura fazer com que as pessoas que vão pagar os impostos possam ter descontos também em outras relações que é do governo. Então, de repente, a sua conta de luz vem um pouquinho mais barata, é uma forma de cashback, a sua conta de água vem um pouquinho mais barata, tá? Então o governo trouxe, né, essa ideia de fazer o cashback para as famílias de maior necessidade. Bom, se você quer acompanhar, sempre, né, saber um pouco mais de detalhes, acompanhe também aqui o nosso canal, tá bom? Bom, terceiro item que eu trouxe para vocês, o famoso imposto do pecado. O imposto do pecado por quê? Ele é um imposto que o governo está colocando, aí sim, adicionando as linhas de produtos que não fazem muito bem para a saúde. Então, se você tem hábitos como cigarro e outros, né, você vai ter ali um pouquinho mais de imposto. Essa questão do imposto sobre, né, o popular, na verdade é um imposto seletivo, mas no popular já virou ali um jargão do imposto do pecado, são, né, infelizmente, aqueles produtos que podem dar uma condição de saúde pior. Como economista, eu vou explicar para você por que o governo vai colocar um imposto maior sobre isso. Bom, já é fato que o governo gasta muito mais com a parte de manutenção das casas de saúde, Santa Casas, postinhos de saúde, porque as pessoas, né, principalmente agora, nessa época do frio, tem problemas de saúde, problemas, por exemplo, pulmonares, que se agravam se a pessoa for fumante. Então imagina você, que você é ali, né, o diretor financeiro da prefeitura e tem que pagar, né, por serviços de saúde para pessoas que já estão no estado mais grave de saúde. Ou seja, o governo vai tentar fazer a parte dele, só que você não fez a sua, não é mesmo? Não é verdade? Então, diante disso, né, o imposto seletivo, ou como colocado ali, né, o jargão imposto do pecado, é uma das novidades para trazer maior carga de imposto sobre alguns desses produtos. Bom, quarto item, e esse já na mesma linha que eu estou falando aqui, em contrapartida, os remédios. Bom, remédios estão chegando, pelo menos no texto inicial, até 60% de desconto na linha de impostos. É muito importante a gente lembrar, pessoal, que dentro de um preço de um produto, eu tenho o custo, eu tenho os impostos e eu tenho as margens de lucro. Tá? Um pouquinho de finanças empresariais aí para vocês. Então, quando a gente fala 60% no imposto, não é 60% do preço do produto que você paga. É na parte do imposto que carrega dentro do preço. Ok? Então, imaginando que o produto que você compre seja R$ 50, o remédio, tá? Desses R$ 50, vamos imaginar que 20 seja do fornecedor, tá? E R$ 10 seja o lucro da farmácia, tá bom? Então, né, nós temos ali R$ 30 ali que são de necessidades do produto. E os outros 20 seria supostamente impostos. Em cima desses 20 é que o governo tem ali a intenção, vou minha colinha aqui, de colocar 60% de desconto. Então, pode dar o efeito final dos remédios ficarem mais baratos? Com certeza, né? Uma forma aí muito boa do governo, né, observar sobre as necessidades que todos nós brasileiros temos. Agora, uma coisa muito legal que eu particularmente também tenho e estou gostando muito de saber que o governo está olhando para isso. A linha PET. É isso aí, o imposto sobre a saúde dos nossos animaizinhos. Você que tem um cachorro, uma gatinha, né? Ou você tem algum animalzinho que tem também, e saiba,
planos de saúde para pet podem ficar até mais baratos. O governo entendeu que a dinâmica, né, desse ramo de negócios, tá? A gente não pode mais ignorar, e nós estamos aqui falando e gravando aqui dos Estúdios One, diretamente aqui de Santos. Aqui na cidade de Santos, para você ter uma ideia, muita gente adapta, né, já dessa linha de carinho, né? Eu particularmente também tenho o meu, né? Mas as pessoas que têm ali uma conduta hoje de cuidar do seu pet e cuidar de verdade. Então, tem um remedinho, tem uma vacina, né? Leva periodicamente num veterinário ou paga um plano de saúde. Sobre todos esses gastos e esses custos, o governo então está adotando uma medida de até também 60% de desconto no imposto sobre essa linha pet. É uma ótima notícia para todos nós, não é verdade? Bom, e a última é sobre os imóveis. A questão dos imóveis pode estar ainda, né, sempre lembrando aqui vocês, está ainda na tramitação do governo, não é nada para mês que vem, isso aí vai demorar ainda, mas a linha inicial do governo de 40% de desconto sobre a compra e venda de imóveis. Hoje, as margens dos imóveis, né, quando você faz uma aquisição, você paga a prefeitura, paga cartório, né, paga ali também as taxas de corretagem. Então, naturalmente, a compra e venda das transações imobiliárias, elas acabam por ter um saldo ali pesado na parte, né, dos impostos. Então, quando o governo olhou sobre essa temática, 40% pode ser o desconto que chega ali nas transações de compra e venda. E falando também em imóveis, quando a gente pensa na parte de locação, a locação está sendo ali, né, pensada, pelo menos no papel, em até 60% de desconto no imposto da locação. Isso vai dar um bom alívio para o pessoal que recebe aluguéis, tá? Que quem recebe, na regra, é que paga o imposto. Você que só paga o aluguel pode ter um reflexo disso, negociando ali, de repente, né, com o inquilino, identificando a possibilidade de um aluguelzinho mais barato. Bom, a princípio essas foram as 6 pautas que eu separei para vocês aqui, que são recentes. Essa semana o governo votou, né, e deixou à disposição aí essas ideias e outras que aos pouquinhos, caso tenha algumas outras novidades, nós trazemos aqui para você diretamente do seu bolso. Bom, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Deixe aqui embaixo os comentários. Obrigado sempre pela sua presença e até a próxima. Um grande abraço e até mais.